Marinela Mendes, bem-vinda ao Taça Cheia e obrigado por estar a nos receber hoje no Mbauá para esta conversa que foi marcada com alguma antecedência, bastante, ou alguma dificuldade também. Verdade. Mas finalmente, é como se diz, né? As montanhas não se encontram, mas as pessoas se encontram e tu arranjaste um tempo para falar conosco, para partilharmos ideias e, obviamente, degustar aqui uma boa taça de vinho. Portanto, bem-vindo ao Taça Cheia e quero que me digas também bem-vindo ao Mbauá. Obrigada, bem-vinda ao Mbauá. É uma Muito obrigado. honra. Eu acompanho o teu trabalho há muitos anos. Já cruzamos diversas vezes em vários eventos sempre belíssimos, onde eu aprendi imenso. Como sabes, eu sou uma leiga, não percebo nada desse universo, mas gosto, né? Gosto de sentir o sabor, gosto de ir aprendendo. E em todos os eventos que eu fui, que tinham a tua chancela, eu saí de lá com uma sensação muito boa de aprendizado, de conhecer pessoas, portanto, alargar a network, etc. Então, muito obrigada, eu é que fico muito feliz. Marinela é empreendedora, Sou sim. tem uma Sou sim. passagem em alguns setores importantes da economia e aqui em destaque a banca. Vamos começar aqui a conversa muito virada para este teu perfil de empreendedora, de mulher que olha para os negócios e tem uma preocupação de transformação através dos negócios. Portanto, tem o desafio de combinar restauração, moda, lifestyle. Como é que tudo isso pode harmonizar-se numa única taça? Ai, que linda pergunta. Bom, primeiro falaste do percurso, né? Eu acho que por ter feito gestão de empresas, digo que é aquele curso que não é nada específico, mas é muita coisa. Porque eu acho que em gestão nós aprendemos que nós não temos que ser especialistas de nada, mas nós temos que ser bons organizadores de ideias e conseguir meio que alinhar vários talentos, né? É aquela pessoa que pode não ser a pessoa que melhor conduz o avião, mas vai colocar todo mundo no seu lugar e o avião vai chegar ao seu lugar de destino. Então eu sou uma gestora e como gestora já agarrei vários desafios. Entre eles, na altura quando nasceu a Mbauá, nós tínhamos muito essa ambição de não ser uma coisa só. Aliás, a restauração estava longe de ser o ponto principal deste negócio. Estávamos muito mais ligadas à moda, queríamos muito ter peças icónicas, no sentido de que há lugares que nós vamos visitar, São Paulo, Nova Iorque, etc. Entras numa loja que não conheces o nome, nunca ouviste falar e encontras só uma peça que vai te durar a vida inteira, que vais passar para a tua filha. A minha mãe tem peças dessas que foi buscar no Japão, que foi buscar não sei aonde. É uma marca que está ali atrás, tu não sabes qual é, quando vais à internet podes nem encontrar, mas é aquela peça encontrada naquele lugar que tem leitura sobre aquele povo, aquela época, aquela gente e que passa de geração em geração. Essa era muito a nossa ambição. Um lugar de culto na cidade de Luanda, onde um visitante não pudesse estar aqui mais de 10 horas sem alguém lhe dizer tens que ir a Mbauá, e dentro da Mbauá ele tinha toda uma experiência porque era uma concept store assim cheia de coisinhas, roupa, perfume, óleos essenciais, sabonetes artesanais, também pode beber um copo, comer um brownie, etc. Só que fizemos isso em dezembro de 2019 e 2020, Covid assim bravo logo desde março. Mas o conceito ou a ideia surge em 2017. Sim, nós ficamos 2 anos entre montar, fazer a obra. A Susana foi a arquiteta que conduziu todo esse projeto. Portanto, sempre demora imenso essa parte da obra. É sempre assim um parto muito difícil. Então ficamos 2 anos nisso. Fizemos toda uma coleção. Essa coleção foi feita lá fora, com ateliê. Então as provas, viajamos imenso. Tínhamos, entretanto, na altura, a nossa proposta era fazer isto com o cliente, ou seja, nós já éramos conhecidas, então nós dissemos o seguinte: em vez de estarmos tipo, ok, não temos trabalho e estamos escolhidas até lançar uma marca, as pessoas vão nos acompanhar a fazer a marca. Então as pessoas já acompanharam todo um processo. Procura de tecidos, procura do ateliê que ia produzir, procura dos melhores parceiros, procura de tudo. Fazíamos isso com um videógrafo e fotógrafo, que era o César. Chama o César. Tem outro nome? Carlos César. O Carlos César. Que era o Carlos César, que viajou connosco. Fomos para a China, a Portugal, fomos para Ghana, ok? Portanto, nós fomos para vários países do mundo e documentamos isso em vídeos diários. Isso existe preparação e uma parte significativa da preparação é financeira. É verdade. Como é que... onde é que foram... Que bases conseguiram construir para fazer esse voo? Na verdade,
usando as asas, né? que é Ambauá, porque Sim, sim. Ambauá significa Asas em Swahili, em Swahili, portanto, de onde é que vão buscar suporte, essencialmente financeiro, para um voo como este? Bom, nós somos jovens angolanos, é difícil vender os projetos aos bancos, é difícil vender os projetos às vezes a investidores, então normalmente isso acontece com investidores conhecidos, mas na verdade eu tinha um projeto anterior e eu vendi a minha parte, porque já não me revia naquilo que era o caminho que a minha sócia na altura estava a seguir, portanto com a minha parte eu refiz-me, ok? Eu tinha uma marca, acabei com ela e criei uma outra do zero. Fiz isso com uma nova pessoa, que era a Filomena, a minha prima, a minha sócia, e com a Filomena, dentro daquilo que era o que estava alocado para o projeto, havia muito uma parte de comunicação. Eu sempre acreditei muito na comunicação, sempre acreditei que as marcas não são o que entregam, nós não estamos aqui a beber vinho, né? É sempre sobre uma experiência global. As marcas têm que comunicar com as pessoas e tem que ter alguém por trás que as humanize. Portanto, nós desde o início humanizamos Ambauá, isso é bom e mau na nossa cidade, porque nós somos pessoas que alguns gostam, alguns não gostam, e às vezes também quando humanizas demais ou é muito teu, há pessoas também que deixam de se encostar ou de, né, de visitar porque é tua. Mas no geral também não sou tão odiada assim. Foi muito mais para o bom ou foi muito mais para o bom. Foi muito mais. Sempre perdemos algumas pessoas, é verdade, mas foi muito mais para o bom. Então nós tínhamos dentro do que estava alocado para o projeto esta veia muito forte de comunicação. Mas também não era nada por aí além, porque nós tínhamos mesmo que viajar, tínhamos mesmo que visitar os países, tínhamos mesmo que ir atrás dos materiais, e o que fizemos foi levar alguém que também acreditou muito no projeto na altura e que ajudou-nos imenso nisso. Então foi assim uma coisa, né, todos a ganharmos, a fazermos uma coisa muito engraçada. Hoje eu vejo outras marcas a fazer isso mesmo internacionalmente, que são criadas do zero por pessoas que têm alguma influência ou alguma notoriedade dentro do digital e que levam os seus futuros clientes junto do caminho de fazer a marca, e isso eu acho que dá muito certo, porque quando abrimos é quase como as pessoas pudessem tocar uma coisa que acompanham há muito tempo. Mas não é... nós vamos voltar daqui a pouco a uma parte que tu referiste, mas falando ainda de quem é que nós atraímos para o projeto e quem é que eventualmente nós se afasta do projeto em função da humanização que se confere ao projeto. Já alguma vez sofreram alguma crítica de serem grupistas, entre aspas? Sim. O facto de quem está de fora, não sendo muito próximo, perceber que aquilo é só para um determinado grupo ou um determinado ciclo? Sim, olha, nós quando criamos a antiga marca tínhamos uma conversa, uma comunicação, uma narrativa. Eu estou a beber, eu não sei se... Uma narrativa muito pró-África, muito pró a nossa cor, muito pró o nosso cabelo, muito pró... Nós também somos bonitos, também dá para fazer moda sem termos o cabelo cacheado, também dá para sermos carecas, também dá para tudo, também dá para ter esse nariz, também dá para ter essa boca. E isto foi considerado cá, né, assim, estranhamente, como uma coisa tipo... como assim? E então, parece que não, aquilo casava, né? Já era assim estranho, mas casava. Tanto é que as pessoas pensavam que nós éramos sul-africanos, que a marca era sul-africana, que a marca tinha uns donos, sei lá, europeus, holandeses, e depois perceberam que era mesmo nossa e que aquela narrativa era mesmo nossa. Mas dentro daquela marca meio que funcionava. Depois eu senti que para Ambauá eu trazia aquele estigma, né, de ser uma pessoa muito pró-África, e então isso foi considerado que talvez este lugar não seja para nós. Então um grupo de pessoas achava que não era. Eu também não me apercebi disso logo, mas nós temos amigos de diferentes etnias, raças, cores, tons de pele que frequentam outros lugares. Então eu fui sendo avisada, foram-me dando toques de que, olha, estávamos para vir para aqui, mas disseram-nos que ali não eram bem-vindos, que ali não gostam muito de pessoas mais claras, e eu disse, meu Deus, nunca ouvi falar desse tipo de discriminação. Ao contrário, eu estou aqui a perder dinheiro por uma coisa que não faz sentido nenhum. Então, obviamente, começou muito estratega. Que eu fiz foi efetivamente e de forma estratégica mudar essa narrativa. E isso pode acontecer connosco diferentes fases da vida. Até que nós vamos aprender que o empresário não é para falar muito. O empresário não é para comunicar muito sobre suas verdadeiras crenças, opiniões, porque pode afetar muito o negócio. Então vamos ficando mais contidos, vamos tendo mais cuidado. Deixei muito de falar sobre negritude, etc. Porque no final do dia eu não quero ser mal interpretada. Há conversas que vamos ter, sentar-nos aqui, podemos falar e tal, mas fazer disto uma bandeira chega um ponto que começa a chocar, ou pode começar a chocar com aquilo que é o que tu queres fazer. Falas também bastante sobre gênero.
Também, mas os homens nunca deixaram de vir. Vamos para essas conversas lá mais para o final. Sim, mas a pessoa tem que aligeirar o discurso. Sim. E de crescer também é isso, né? Ter maturidade também é aprender a calar a boca, porque nem sempre, por mais que tenhamos razão, nem sempre estar a discutir os temas favorece, né? Tanto a nossa imagem como a imagem do nosso negócio. E às vezes ser um bocadinho mais neutro funciona muito melhor. Isso é mesmo maturidade. E sobre maturidade, eu acho que todos nós crescemos com um momento específico e crescemos de alguma forma, uns mais do que outros. Portanto, com uma fase específica que o mundo todo viveu, que é a Covid-19. E era aí que tinhas parado, eu acabei por te interromper, mas fiz questão de reter e vamos outra vez, portanto, a 2019, que é a altura que vocês lançam. Sim, em dezembro, né? Exatamente. Ambau abre em dezembro de 2019 e estamos ali, imagina, todo um investimento feito, 2 anos, né? À espera que o bebê nascesse. E ele nasce em 3 meses, lockdown. Eu pensava que estava a ver um filme, né? Com tudo para fazer, com tudo para pagar, com tudo aqui dentro, com fornecedores, com tudo, renda. E eu metida assim para mim o mundo acabou, né? De verdade. Só que no início nós não sabíamos que ia durar o tempo que durou. Então tá tudo bem, vai ser 15 dias, né? Vai ser uma semana, vai ser um mês. Ok, vai ser 2. Até que não. Começa decreto fecha, decreto para fechar, decreto para abrir, decreto que abre até 18, decreto que abre até 18. Aligeirar. Aquilo vem, aquilo vai, aquilo vai. Epá, estavam a empurrar para a clandestinidade. Durante alguns anos, o que nós fizemos... Há boas memórias disso. Há muitas memórias. Eu não disse nada. Mas durante alguns anos, o que nós fizemos foi uma gestão muito apertada para, obviamente, conseguirmos abrir a casa em alguns momentos, fechar, sempre... Tentar obedecer ao máximo os decretos, fechar às vezes já a porta e ficar aqui dentro, mas foi muito para manter a empresa de pé e foi muito duro. Mas hoje, olhando, o duro foi se calhar os nossos melhores momentos. Houve aqui criou-se uma comunidade, uma energia entre as pessoas que frequentavam a casa e que estavam cansadas de estar trancadas em casa e que podiam fazer isso porque se calhar não iam contaminar alguém, etc. Houve aqui nós selamos aqui umas relações, né? Então eu lembro com muita saudade desse tempo. A incerteza, obviamente, faz-nos mal, né? Eu tinha dores de barriga, eu passava mal, era muito difícil. Mas, porque era incerto, nunca sabia se a próxima semana eu ia estar aberta ou fechada. Mas olhando hoje para trás, foi um momento muito desafiante, mas também muito bom a nível das relações humanas. Estabelecemos relações, assim, para a vida, com as pessoas que consideravam também esse espaço, aquele segredinho. Nós dizíamos o segredo mais bem guardado dos coqueiros e estávamos aqui todos e foi muito bom. Qual foi o momento mais baixo, tanto do ponto de vista de angústia de ou de jovens empreendedoras e investidoras num projeto como este? Eu acho que fechar 3 meses depois um país inteiro, quando abriste um negócio há 3 meses, é muito duro. Eu acho que esse primeiro momento, lockdown, foi assim, traumatizou-me isso, né? Que ninguém sai, que a polícia se te vir na rua tens de ter um documento, que não fazes compras, lavas as latas de feijão, aquilo foi assim muito traumático e depois foi efetivamente cada vez que um decreto vinha para cima e para baixo. Então, eu experimentei uma ansiedade muito grande por causa dos decretos. Para as pessoas era só nada, mas para mim fazia muita diferença porque ditava se eu iria trabalhar ou não, ditava se eu ia conseguir fazer dinheiro ou não, ditava se eu ia conseguir pagar as contas ou não. Então, todos estes 2 anos, depois claramente que o corpo vai se habituando também à ansiedade, mas assim, o início disso foi extremamente duro, extremamente difícil, mas é isso, eu lembro muito também da forma como nós fomos seguradas por pessoas extremamente fiéis, extremamente leais, estiveram connosco aqui o tempo todo e isso também é assim, muito digno de nota e fica assim, o coração fica... E a grande aprendizagem disso, qual é que foi? Ai, que nada dê certo, que tudo vai dar errado, que quando tiver a dar certo, olha, agradece, mas fica firme para quando tiver a dar errado. Eu acho que hoje tenho muito menos medo das coisas, sei que vamos conseguir... Que a atitude correta, as coisas, como se diz, né? Não é bem o que nos acontece, é como nós lidamos com o que nos acontece. Então aí aquilo deu uma aprendizado de chorar menos, fazer mais e encontrar atalhos, né? Essa tal coisa de revisitar, se redescobrir, se reinventar, é mesmo real na parte dos negócios, temos mesmo que fazer isso. Há coisas que nós fazemos hoje que antigamente dizíamos não, isso é contra o conceito, eu não faria isso porque o conceito hoje não é bem assim. Temos também muitos sonhos e muitas ambições e achamos que somos assim... as diferentonas e hoje agarramos coisas que antigamente não agarraríamos porque temos que nos adaptar, né? Quem sobrevive é quem se adapta e não aquelas pessoas tão presas ao que acham que elas próprias são. E como é que foi a passagem, portanto, do setor corporativo e
especificamente financeiro, em que era empregada, portanto, numa instituição importante no país, tinha cargo de liderança e decide gerir um negócio. Como é que foi essa transição? Mais especificamente, qual é que foi o gatilho? Eu acho que é muito bom quando olhamos em retrospectiva, temos a consciência do que é que foi uma decisão e do que é que foi o resultado de diferentes coisas, né? Eu, na verdade, fiquei neste projeto cerca de 9 anos. E em 9 anos, nós também já estamos num certo estágio da nossa própria relação com as instituições. E aconteceu uma coisa que foi... Eu fiquei grávida do meu filho. E aquilo fez assim... Tchac! Porque a quantidade de energia e a forma como eu encarava aquela corrida e a forma como eu estava ali dentro, meio que não se coadunava com eu ir trabalhar e deixar uma criança de 3 meses, que o pescoço não está em pé. Então aquilo mudou muito, mudou prioridades. E ao mudar prioridades, e no estágio de relação que eu tinha com a instituição, já não sei se é isso que eu quero fazer. Então eu saio de licença de maternidade e nunca mais volto. Quando eu saio de licença, não sei que nunca mais volto. Mas realmente depois eu nunca mais consegui voltar. Portanto, passo o tempo, preciso de mais tempo, a ter que me chamar e dizer, Maridela, vai acontecer isto, temos este projeto e estamos a contar que você seja a pessoa que está ali em cima. Vamos? E já tinha passado, acho que, se o meu filho não tinha 1 ano, estava muito perto disso, eu já tinha passado. Ali por volta de 1 ano. E quando foi feita esta proposta, eu olhei e eu senti todo o meu corpo a dizer que não. E, portanto, eu rejeitei. E aí, nesse momento, eu sabia que eu não iria voltar. Portanto, foi depois de ter o bebê, passar 1 ano, etc., que eu percebi que não ia voltar. Na altura já estava envolvida, obviamente, com outras coisas, como o tal antigo, a tal minha primeira empresa e tal. Portanto, eu vi que eu iria continuar a usar o meu cérebro, aquilo que é o meu saber e tudo que eu tinha aprendido, fazendo coisas que me permitissem uma outra descoberta também, né? Porque é muito bom estar dentro de um projeto, obedecer diretrizes, cumprir, entregar. Mas também é desafiante desenhar o seu próprio caminho, encontrar parceiros, gerir pessoas, também é desafiante. Então foi por aí que eu fui, num caminho meio natural, né? Não tanto de uma decisão, agora vou ser uma grande empreendedora. Não, foi muito de não consigo fazer isso dessa maneira, porque eu tudo que faço tenho que fazer muito bem. E eu achei que não iria conciliar corretamente aquilo que era o meu papel de mãe com o papel que eu precisava de cumprir ali. E não sentiu dor de barriga a fazer essa escolha? Nada, foi muito orgânico. E a não sei que eu digo que é um clique qualquer que mudou ali quando eu fiquei grávida. Não é bem quando fiquei grávida, mas ao longo do tempo eu percebi que aquela criança precisava de mim, alguma coisa. Não tive nada de olhar para trás, nem nostalgia, nada. Nada. Hoje estamos a falar, portanto, de 6 anos de Imbauá. Sim. E tu fizeste aqui referência à visão, na altura, que foi trabalhada durante 2 anos. E também fizeste referência à adaptação e o conceito está lá, mas a adaptação na operação. Hoje, onde é que essencialmente está focada a vossa operação? E é por isso que aí que o Covid foi importante. Por quê? Porque naquela altura, né, quando tudo acaba, mesmo que o país acabar, sempre vamos nos reunir para comer e beber. Então, o comer e beber foi tomando aqui foi tomando os espaços. Portanto, Imbauá tem vários espaços e a parte do bar no projeto é só aquela sala que está lá em cima, que está diretamente ligada ao bar. Tudo o resto era montra, tudo o resto era venda, tudo o resto era tudo menos um bar. E hoje não se consegue encontrar um único espaço que não esteja alguém com um copo, seja de vinho, seja com cocktail. Portanto, a restauração tomou conta do espaço. É uma tristeza para nós, no sentido de que comeu muito o conceito, ok? Mas também comeu porque nós percebemos que é muito difícil transformar o resto em dinheiro, efetivamente. Existe uma facilidade muito grande, nós compramos o que for a 2, 3, 4 dólares. Conseguimos mandar vir, obviamente que os impostos hoje estão mais pesados, mas conseguimos mandar vir assim uma série de coisas por 100 euros e vestimos o pai, vestimos a mãe, vestimos o filho. Então era muito complicado quando era lidar com moda num país como o nosso. E nós nunca foi de revender, nós produzíamos. E produção é cara cá, produção é cara lá fora, porque exige mínimos de peças. Imagina, para produzir esta t-shirt, o mínimo é que cada número, o S, o M, o L, o XL, cada tamanho sejam 100 unidades. Nós não vamos vender 1000 unidades de uma mesma t-shirt. Então nós começamos a perceber que
era cada vez mais difícil produzir, era cada vez mais caro e não era bem uma coisa que funcionaria cá. E por causa da Covid nós fomos basicamente o que fazia sentido. E fomos adaptando ao espaço, e o espaço cresceu muito. Hoje ele está aqui muito vivo, mas nós temos outros planos para ele, porque está muito aquém já do que nós gostaríamos de oferecer. Obviamente que isso não é bom bem para se dizer, porque o cliente tem que acreditar que estamos a dar o nosso melhor e estamos, mas sempre há espaço para melhorar e nós estamos aqui a trabalhar muito, muito fortemente para dar um salto muito grande dentro em breve. A moda ficou para trás completamente? Ou, Vamos dizer que está adormecida. Já tivemos aqui eventos que não são nossos. Nós também temos, essa casa sempre foi para ser super eclética e poder receber vários artistas. Portanto, nós recebemos aqui coleções, etc., pop-up, não sei o quê. Fazemos aqui várias coisas. E, portanto, ela está assim para dormir. Está em coma. Está em coma. E tu, continuas a criar? De que é que estás vestida? Não, isso é Zara. É muito Zara. Não, essa parte era muito mais da minha sócia. Essa parte está mesmo super adormecida. Não é muito, eu não sou criadora disso, nem nada que se pareça. Eu sou mesmo sou uma gestora. O que eu faço é reunir vários talentos e entregar uma coisa interessante. Portanto, eu não sou uma pessoa que vai desenhar roupas. Portanto, isto é uma coisa que está bem coma profundo. Mas vamos... Como profundo, a verdade é que um dia poderá acordar. Sim, claramente. E fizeste referência que estão a preparar surpresas e que o negócio vai expandir-se. Vai, portanto, sim. Essa expansão continuará a ser na área da restauração? Sim, agora ficou uma coisa, né? Ficou um aprendizado, nós estamos a crescer muito. O facto do Cláudio, meu irmão e sócio também, né? No Kissange, estar com um projeto daquela dimensão acaba por nos dar força para os projetos mais pequenos, porque ele acaba por agregar recursos que depois nós conseguimos utilizar. Portanto, o que estamos aqui a fazer, que percebemos agora, é enquanto grupo, na verdade, estar ligados aqui à restauração de alguma maneira e aproveitamos essa nossa paixão para crescermos, né? Porque, obviamente, quem está mais à frente ajuda o outro que está a vir mais para trás, que tem menos recursos, e o que nós estamos aqui a fazer é desenhar uma coisa que faça sentido. Estamos a falar de negócio de família, family business. Sim. E como é que vocês olham para o setor da restauração num momento em que a abordagem sobre o turismo, a abordagem sobre a exposição de Angola para o exterior é cada vez mais constante, não necessariamente consistente. Como é que vocês... em que é que vocês acreditam, investindo numa área tão sensível como esta, tendo em conta os índices de morte de projetos que nascem nesse setor? É isso. Primeiro tem que ser tem que haver uma grande dose assim de fé, de positivismo, de crença no angolano, de crença no país, porque senão não funciona, né? Nós sabemos que a cidade, por exemplo, a cidade de Luanda está completamente morta, por exemplo, à noite, né? Hoje o Talatona está vivo. Eu vivi muitos anos no Talatona e não acontecia nada. As coisas nasciam, como disseste, e morriam. Pareciam coisas isoladas, pareciam projetos fantasma, não conseguiam vingar. Hoje temos o edifício Metrópolis que está uma beleza, aquilo está cheio de coisas, aquilo está vivo, está imenso. O que acontece? Por eles estarem vivos, vêm menos para a cidade, porque existe uma coisa chamada Operação Stop, que para uma pessoa ou um carro 5 vezes na Samba, 3 no Rocha Pinto. Então o que acontece é um bocadinho parecido com o que aconteceu com a ilha, meio que matou aquele fluxo de olha, vamos começar aqui e vamos acabar ali. Portanto, nós temos que meio que nos adaptar a uma série de coisas e às vezes é tão simples como as 10 pessoas que saem na cidade vivem no Talatona está bom, está vivo, está vibrante, portanto eles já não descem. Portanto, é mesmo complicado e é mesmo um exercício. Mas nós, enquanto estivermos aqui a respirar, vamos acreditar nisso. O Claudinho tem grandes projetos que juntam desde o agricultor até o grande chefe, etc. É acreditar nessas pequenas iniciativas, é continuar a fazer o nosso trabalho, porque é meio que quando a sorte virar ou quando a moeda voltar a cair para o outro lado, quem se aguentou, quem sobreviveu aos ventos vai estar na linha da frente. E como é que olhas para esse novo momento de Angola do ponto de vista de atração de turistas, portanto os turistas estrangeiros? Inclusive foi lançada recentemente a marca Visit Angola, enquanto empreendedora. Uma observadora, enquanto angolana eu sou uma exatamente. observadora. Antes do turista, eu gostaria muito que o angolano pudesse ter poder de compra, né? Eu gostaria muito que nós pudéssemos simplesmente sair do trabalho e vir beber um copo sem pensar 30 mil vezes no orçamento que nós temos. Gostaria que fosse mais normal que técnicos médios, né, pudessem ter o lazer como forma de existir e que o lazer não fosse só
as pensões, a hora do almoço, que as pessoas pudessem fazer coisas interessantes, viajar pelo país, comer nos restaurantes, sentar, convidar, tomar café, aquilo, vamos tomar um café. Eu gostaria muito que fosse normal nós sairmos, os restaurantes estarem cheios de pessoas que trabalham nos institutos públicos, nos público-privados, nos privados. Normalizar mais isso, né? Uma série de... Nós somos, né? Dizem que há mais homens que mulheres, né? Então nós somos, se calhar, 50 e tal % da população. Há mais mulheres do que homens. Exato, desculpa, há mais mulheres que homens, então nós somos 50 e tal % da população. Yeah. Nós não vemos essas pessoas, a menos que sejam muito novas ou muito solteiras, a fazer uma saída tranquila depois do trabalho. É como se a nossa vida girasse em torno do ambiente doméstico. E isso é mau para os negócios. Portanto, eu acho que antes de pensar o turismo e o turista, por que é que nós não conseguimos viver como se vive lá fora, em que eu almoço hoje aqui, almoço amanhã ali, eu tomo um café para fazer uma reunião? Por que é que não é normal nós sairmos e gastarmos uns poucos kwanzas sem isso afetar tanto, né? Obviamente porque também os lugares, vamos dizer, são caros, né? E são caros. Estamos a Enfim, falar de uma das cidades mais caras do mundo. Portanto, Luanda comparada a Londres Exato. ou a Nova Iorque. É uma pescadinha de rabo na boca entre o poder de compra, aquilo que nós também conseguimos fazer com o custo de vida, o custo das coisas, porque é que um fino tem que custar isso. Portanto, tem tudo a ver com um ecossistema que tem que melhorar a partir do momento em que nós recebemos salários mais justos e que tem a ver, obviamente, com a melhor distribuição da riqueza. Bem, vamos falar de coisas mais leves. Ok. Sorry, pesei o clima. Não. Acho que isto é leve, só vamos falar de coisas mais leves. É leve, é sério, é verdadeiro. Mas vamos falar aqui de coisas mais leves. Okay. E lembro-me muito rapidamente de teres referido aqui à maturidade que tu tiveste ao longo desses anos, portanto, como empreendedora, como comunicadora, como mulher, como mãe. Pelos vistos, em algum momento tu foste mãe full-time. Então, como é que é esta experiência? E depois sentir-se também, diria, pressionada a fazer muito mais do que ser mãe, portanto, que é não, na verdade eu nunca pensei que eu ia ficar só em casa a ser mãe, não é isso. Mas achei que num primeiro momento, né, é um privilégio poder acompanhar os nossos filhos quando eles mais precisam de nós e não deixá-los ao cuidado de outras pessoas. Então agradeço muito ter podido ter este privilégio, mas obviamente eu tive esse privilégio enquanto fazia outras coisas, como por exemplo o primeiro projeto que eu disse. Portanto, eu nunca parei de trabalhar, de pensar, etc. Eu só não estava metida das 8 às 21, né, com 22 dias úteis de férias. Não, este desenho é que já não fazia sentido para mim, mas a minha mente é muito criativa, eu gosto de trabalhar, eu gosto de meter a mão na massa, e, portanto, isto nunca parou. A gestão disso portanto, é entender os diferentes momentos. Quando me senti mais capaz, fui mais para a linha da frente. Hoje, obviamente, a minha criança vai fazer 11 anos, já não é um tema grande, consigo cumprir aqui as minhas tarefas todas. Eu acho que nós, se fizermos aquilo que é do tamanho das nossas mãos, e se fizermos com paixão, trabalhando naquilo que nós gostamos, acaba por ser mais fácil de gerir. Então hoje acho que sou uma pessoa equilibrada, né? Consigo ficar as manhãs em casa e depois estar as noites aqui, tenho ajuda, obviamente, né? Uma rede de apoio muito boa. E portanto é uma coisa que não me afeta assim muito, não me dá nenhuma dor de cabeça. Várias outras coisas aprendeu, como por exemplo falar menos. Sim. E sobre alguns temas, mas eu gostava de tocar em alguns desses temas. Ui! Por exemplo, estávamos a falar aqui sobre as crenças. Sim. Sobre o afrocentrismo, o panafricanismo. Tu estás a deixar essas crenças para trás ou só estás a moderar a comunicação sobre as mesmas e a tua afirmação e o posicionamento? Eu acho que o cérebro não recua, né? Aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós sabemos e a forma como o nosso conhecimento faz nos posicionar, ele é muito óbvio. Agora, não precisa ser óbvio na fala, né? O teu próprio aspecto, eu usei por 10 anos a minha cabeça super carequinha, etc. Sempre fui uma pessoa que a própria aparência sempre comunicou muito uma essência africanista, vamos assim dizer. E portanto nós não precisamos estar sempre com o microfone na mão para parecer aqueles senhores que estão a enlouquecer à espera de uma África do passado, não é necessário. Então o que acontece é que a gente aprende que também há como liderar pelo exemplo, há como liderar por sermos excelentes, fazendo o que nós fazemos e
sendo firmes, se eu digo que prefiro contratar pessoas que são angolanas e que eu vou dar prioridade, é isso que eu tenho que fazer. Quando se entra aqui, tem que se encontrar essas pessoas, não eu falar isso e ter aqui um monte de expatriados e eu estar em casa a dormir porque trouxe para aqui, também não tenho dinheiro para isso, né? Se tivesse. Farias? Não, calma. Porque eu tenho aqui um monte de expatriados, etc. Tanto... Não, estou a dizer o seguinte, o nosso comportamento também fala, né? E às vezes o que acontece é que quando nós nos sentamos para comunicar, hoje, no mundo de hoje, nós nunca sabemos onde é que aquela conversa vai parar, em que contexto ela vai ser esquartejada para alimentar os lobos, para alimentar as pessoas que querem um pouco de sangue. Então o que acontece é que nós deixamos de confiar nos veículos, deixamos de sentar em algumas mesas, deixamos de abrir a boca para nada, não é? Porque no final do dia aquilo vai parar numa conversa, numa discussão que não tem as bases que te levaram a discutir aquele assunto. Então essa experiência de sentir-se de alguma maneira traída pelo momento, não é pelo momento, traída pela forma como aquilo foi utilizado, faz com que tu deixes de te pôr a jeito para voltar a acontecer, ok? Então não é que eu deixei não deixei nada, eu estou aqui, sentaste comigo 5 minutos, vamos estar a discutir qual é o papel da mulher, porque vamos estar, porque é assim. Porque... Era a minha pergunta, qual é o papel da mulher na sociedade? Uma pergunta assim completamente deslocada. Meu Deus, as mulheres são... Uma pergunta completamente deslocada e vaga, mas ela é para ser posta de uma outra forma, que é tiveste algum tipo de barreira neste percurso que já fizeste até aqui por razões ligadas ao género? Assim, nós, obviamente, como um bocadinho... Vou dar o exemplo que é como sermos negros, né? Nós podemos, se nós não conhecermos o racismo, nós não vamos saber como é que ele nos condiciona. Então, se nós não conhecermos o machismo e o machismo estrutural, podemos não perceber como é que ele nos condiciona. E podemos não dar conta quando ele está a nos condicionar. Mas quando o conhecemos, nós vemos as sutis, as microagressões, as coisas pequeninas que não estão escritas, mas que nós percebemos que isso só me aconteceu porque esse gajo está a ver aqui uma mulher. Isso só me aconteceu porque eu estou aqui. Vamos percebendo. Agora, eu tive uma instrução, uma educação toda muito forte e muito firme para eu ser uma pessoa e me saber defender. Então eu não posso dizer que eu sou aquela coitadinha que me aconteceu não sei o quê, porque eu sei me defender, eu sei olhar para a tua cara e perceber exatamente o que é que tu estás a fazer e colocar-te no teu lugar. Então, na verdade, eu sou uma pessoa privilegiada por saber... É uma direta? Não. No geral. Então, eu sou uma pessoa privilegiada pela minha educação e pela minha formação, capaz de dar a volta com mais ou menos dor às situações que possam acontecer e que podem me encurralar por eu ser mulher. Mas em algum momento te sentiste, sentiste alguma tentativa de ser encurralada ou de... Várias vezes. Assim, em que circunstâncias? Muitas coisas, assim, inclusive o assédio, não é assédio sexual, não. É o assédio que eu sofro às vezes por estar aqui, ser dona de um bar e ser mulher. Até abordagem, às vezes institucional, muitas coisas que eu até nem quero falar para isto não rodar, mas que estão-me a causar algum cansaço, que eu sinto a falta, meu Deus, isso vai sair, sinto a falta às vezes, meu Deus, eu queria ter aqui um homem que pudesse resolver isso, porque pudesse dar a cara para eles entenderem que tem aqui um como eles, e então eu já não estar na situação. Mas é como tudo, né? Quando nós escolhemos uma profissão, há de tudo, o nosso trabalho vai sempre lidar com coisas difíceis e uma delas realmente é trabalhar aqui na restauração, ter um bar que vai até às 2 da manhã, sozinha, no meio dos coqueiros. Não é fácil. E sentes que de alguma forma tu deves continuar e deves persistir por razões de liderança e de exemplo para outras mulheres numa sociedade como a nossa ainda com fortes, como tu referiste, com fortes sintomas de machismo estrutural? Eu acho que eu nunca continuaria porque tenho que dar exemplo a alguém. Acho que a minha vida será um exemplo e a minha vida conseguirá influenciar pessoas que estiverem atentas e que estiverem a ver o que é que eu estou a fazer. Agora, eu continuar porque tenho que ser exemplo, não sou Jesus Cristo, não há nada que eu tenha que fazer pelos outros, tenho que fazer por mim, pela minha família, pelo meu filho, sim, enquanto me sentir capaz, útil, e vou deixando isso.
conversas como essas que as pessoas podem ouvir, que as pessoas podem anotar, que pode servir de exemplo, de motivação para outras meninas que também estão a estudar, que também estão a vir aí atrás. Assim que me senti cansada, incapaz, não é possível mais continuar, eu simplesmente paro. Continuar, porque sou exemplo, não faz parte mesmo da minha missão de vida. E que tal separares e beber uma taça de vinho para no dia seguinte continuar? Perfeito, isso eu faço todas as noites, não, todas não, a partir de quinta. E como é que surge o vinho? Não, eu não sou uma especialista, como eu estava a dizer. Sim. Eu surge mesmo, eu acho que dentro de casa, na verdade. Estou a falar com uma apreciadora. Exatamente, uma enófila, portanto. Eu nem sei o que é uma enófila. Enófilo é um apaixonado por vinho. Okay. Portanto, todos nós que gostamos de uma taça de vinho somos enófilos. Então, para uma enófila. Exatamente. Não, eu acho que isso veio muito de casa. Na verdade, os meus pais, tios, primos, a minha família sempre se reuniu muito com uma taça de vinho, com uma cerveja, sempre. Nós crescemos nesse ambiente, é horrível dizer, mas a verdade é essa, nós crescemos a ver os nossos tios, a discutir uma série de temas e o vinho ali presente, e fomos crescendo. Por exemplo, eu nunca bebi cá, eu estudei fora, fiquei em Portugal até 21, 22, eu nunca bebi, né? Não. Cheguei cá e mais aos 24 anos, é que fui descobrir até com amigos, né? Portanto, não foi com os meus pais que comecei propriamente a beber, mas sempre esteve presente. Então, acho que quando as coisas estão presentes, meio que a gente normaliza. E, portanto, o vinho é uma coisa que está na nossa vida desde sempre. E é isso. Quando faz calor, ou quando faz frio, quando estás animada, ou quando estás concentrada, em que circunstâncias é que o vinho... Nem por calor, nem por frio. Eu sou uma pessoa que junta muito a comida. Não sei se isso é bom ou mau, mas eu junto muito, né? Eu posso passar, faço jejuns até às 15 horas. Do meu ponto de vista é bom. É bom? Pronto. Depois quando eu me sentar, eu vou querer comer e vou beber uma taça, vou beber um gin, vou beber alguma coisa. Não tem nada a ver com se está fresco, o calor, que não. Está ligado para mim a comida e também a bons momentos. Imagina uma música colocada, uma bossa nova, sábado à noite, sentadinha, uma garrafinha, a gente abre e sabe muito bem aquele copo. Outra coisa também que eu aprendi é que bons vinhos não tem como. Por exemplo, eu digo assim, eu não gosto de tinto. Esquece, quando servirem um tinto, sei lá de onde, porque eu não conheço os vinhos, nós perguntamos, isto é o que está a entrar para a boca? É mesmo uma sensação totalmente diferente. Então, infelizmente, é uma bebida. Quanto mais nós bebemos aquilo que um conhecedor nos dá, mais nós percebemos que nós bebemos nada ao lado de tudo o que se produz no mundo e que há coisas mesmo muito bem feitas e muito saborosas e muito gostosas. Estamos a conversar com Marinela Mendes, que é empreendedora, ela é cofundadora e administradora Number One. Estamos aqui a degustar uma taça de vinho, bico amarelo. É um vinho da Esporão que nos foi gentilmente oferecido pela Multáfrica. E vamos a falar aqui sobre a relação da Marinela com o vinho, que é uma relação muito amigável, se não mesmo amorosa. E já nessa parte final da nossa conversa, obviamente que vamos querer saber do que é que tens em carteira e como é que tu vês as coisas acontecerem num contexto, infelizmente, ainda de alguma incerteza para quem empreende, para quem decide investir, não só tempo, mas também dinheiro no mercado de alguma forma instável? Vejo com cuidado, vejo sem muitas emoções. Acho que já tive mais emoções, já tive mais sonho. Hoje vejo com muito pé no chão, vejo com muita serenidade, sabendo que é uma fase extremamente difícil, mas que depende efetivamente de irmos fazer bem, fazer o pouco bem feito, né, como se diz, e ir fazendo de forma consistente. Porque nós vamos com certeza chegar num outro lado desse rio que estamos a atravessar, que é melhor do que estamos hoje. Portanto, existe aqui uma dose de fé, mas também muito pé no chão e muita consciência. Não é? E saber que depende de nós, obviamente, diminuir ao máximo o risco, diminuir ao máximo fatores que podem causar mais confusão do que é efetivo. Porque às vezes temos tantos sonhos, queremos fazer muita coisa e viajamos o mundo e também quero fazer isso, aquilo. E depois não faz sentido nenhum para o nosso mercado, não faz sentido nenhum para o nosso poder de compra e estamos só a consumir mais recursos, a fazer coisas que não vão funcionar por 5, 3, 2 meses, mas que depois não vai ter longevidade, porque aquelas 10 pessoas que fazem tudo acontecer no país já vieram, já consumiram e já não querem mais. Então é muito termos uma noção, eu tenho muito essa noção de que é um trabalho
né? É uma maratona, né? Como se diz, aquilo é todos os dias um bocadinho, rumo a um futuro melhor. Mas continuo confiante, crente e assim cheia de vontade para o que vem aí. Mas falou em sonhos, e sonhos é sempre um assunto que me interessa. O que é que efetivamente sonha para si? E nesse processo todo de construção com os pés no chão, conforme tu referiste, é sempre a pensar num sonho. É sempre a pensar que o esforço pague. Não é? Porque nós não podemos trabalhar para o boneco, nós não podemos trabalhar só para chegar ao zero. Né? Trabalhamos, fizemos, pagamos e trabalhamos. Não, nós temos que conseguir acumular o que resultou do esforço do nosso trabalho, porque os anos vão passando, vamos ficando mais velhos. Portanto, o grande sonho aqui é que isto pague, que faça sentido. E se não for fazer sentido diretamente para nós, que deixe uma fundação para que quem vem depois de nós agarre e continue. E que nós possamos ser como aqueles negócios que nós vemos lá fora. Existe há 105, há 120, há 200 anos. Eu tenho muito fascínio por lugares assim, que muitas vezes crescem com familiares e que perduram por 100, 200 e está aqui. Acho que devemos criar um negócio de vinhos. Sério? Sim, os negócios de vinhos são centenários, né? Exatamente. Muitos deles são centenários. Que foi aquele avô lá atrás, aquele trisavô que começou e hoje aquilo tem aquilo e diz acento. Eu amo esse tipo de coisas e eu gostaria muito que essa pedra que estamos a colocar hoje durasse esse tempo e que o meu filho, meus netos, que as pessoas digam, não, foi lá aquela trisavô que montou Ambauá nos coqueiros e era assim, era assado. Esse é o meu sonho. E vamos ter aqui este registro para eles poderem ver. Ai, tão bom. Isso seria mesmo de muito, muito orgulho. Marinela, muito obrigado por tu nos receberes aqui na Ambauá. Voamos durante mais ou menos uns 40 minutos aqui de muito boa conversa, muita partilha. Não só de ideias e de sonho, mas também de um vinho que está muito bem fresco, muito bom serviço. E, portanto, espero poder voltar e podermos ter outras conversas muito mais temáticas. Claro que o teu percurso vai continuar aqui nas entrelinhas, mas és uma boa interlocutora com quem vou ter muito gosto em voltar a reunir. Eu gostei de todo meu, Sebastião. Muito obrigado por me teres aqui. Taça cheia.